É isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje vamos falar sobre Discovery. Discovery tá de volta! Discovery tá de volta. Porque Discovery andou nos últimos, pelo menos nos 2 primeiros episódios dessa temporada, Discovery tava ausente, né? Agora Discovery voltou. Voltou no climão. É verdade, nos últimos, principalmente no último episódio, nos últimos episódios, tava com um clima de Star Trek, né? Agora voltou. Mas agora voltou. Agora voltou Discovery de verdade. Discovery. Aí. Agora estamos muito mais felizes. Cara, o que aconteceu? Cara, não sei. Minha opinião, tava num crescente, assim, bem alto, assim, tava melhorando muito. Cada episódio tava bem melhor do que o anterior. Tava indo num ritmo bom, sim. O último eu já acho que ele deu uma escorregadinha, mas tava ok ainda. Aí esse caiu, né? Esse caiu de vez. Acho que o escorregão foi lá, ele veio tropeçando e caiu agora, né? Bom, pode ser. Assim, o que eu acho... Eu não tenho todos os dados e tal, mas eu acho que os roteiristas eu não tenho certeza, mas os roteiristas e diretores dos episódios anteriores eram diferentes. E desse deve ter mudado. Deve ser alguém da primeira temporada. A gente falou que ia pegar os nomes, a gente acabou esquecendo. Mas enfim, no segundo bloco a gente fala. Mas tem um clima diferente, assim, né? Tem algumas coisas que eu gosto. Deixa eu falar das coisas que eu achei realmente legais desse episódio. Diga. Eu gosto. O episódio ele acaba com. Ele começa com uma. Acaba e começa, né? Com um monólogo da Burnham, né? Tá. E no começo do episódio, ela coloca o conceito de que as pessoas são definidas por palavras, né? Então ela coloca. Quando eles estão lá começando a buscar a Tilly e tal, então ela fala que a pessoa ela é órfã, ela é definida pela palavra órfã, ela é definida pela palavra shipmate, né, que é colega, né, o colega de navio, né, ali, né. Eu gosto muito desse conceito, porque quando você não conhece uma pessoa, você acaba de conhecer, você meio que tenta defini-la por alguma característica que é marcante. Depois você vai conhecendo a pessoa e você sabe mais sobre ela do que aquela primeira característica que te chamou a atenção. Mas num primeiro momento, a gente pensa numa característica. Pô, aquele cara que fez tal coisa, né? Aquela é a imagem que você tem, né, da pessoa. E quando você... É a capa do livro, né? É a capa do livro, esse tipo depois, de coisa. Conforme você vai vivendo, você vai lendo mais... Talvez tenha a ver com aquilo ou não, né? Sim. Mas nesse ambiente de uma nave espacial, ou de um navio, né? Ou desse ambiente que você tem que trabalhar com essas pessoas, as pessoas têm funções também, né? Então ela é muito definida pela função que ela exerce. Sim. Muito, né? Principalmente nesse tipo de ambiente, né? Militar. Embora a Frota Estelar às vezes não é uma coisa militar, né? É militar, mas a estrutura é militar, né? É bem a marinha mesmo, né? É militar. Talvez ela possa ter mudado de função para alguma coisa mais exploratória, mais científica, tal. Mas é uma coisa derivada totalmente da marinha, né? Sim, Pegando todas as estruturas. E eu gosto muito desse conceito. Quando o episódio começou com esse monólogo, eu falei, pô, ok, me animei, né? Até porque a gente tava vindo de uma sucessão de episódios interessantes, né? Eu falei, ok, vai ser mais um daqueles bons, né? Sim. E aí o episódio... eu não sei. Eu achei bem fraquinho. Eles resolvem, como o próprio Pike coloca, eles resolvem usar a Discovery como um apoiador de porta. Esse é o termo que o Pike usa. A gente vai usar a nave como um apoiador de porta. Para ficar o caminho entre o nosso universo e a rede micelial aberto durante um período de tempo, que é 1 hora no máximo lá, que é o tempo que ia demorar para corroer o casco da nave, para ir resgatar a Tilly, que foi junto com o Cocô. Foi pelo Cocô, né? Lá para a rede micelial, para o esgoto. Exatamente. Tá bom. Até aí, ok. Ele vai ficar ali entre
entre os dois universos, né? Acho ok, beleza. Eu não sei se eu gosto da estética que eles usaram pra representar isso, porque, tipo, a nave fica meio caidinha, assim, né? Aí, tipo, eu acho feio, sabe? Eu não acho que... Eu não acho que me vendeu a ideia de que a nave tava entre dois universos. Me deu a impressão de que, tipo, tinha um chão no espaço e a nave bateu. Ok. Eu tive muita a impressão de naufrágio, tipo, Titanic. Tem um pouco disso também, Tava realmente, a Discovery tava afundando. Tem isso, Mas também eu não sei direito como é que eles fariam isso. Agora... Esteticamente, né? Ainda nos problemas estéticos, né? Quando eles estão dentro da rede micelial... Esse é o problema dessas séries que acabam sendo a estética genérica da ficção científica, né? Toda essa coisa meio azulado, meio laranja, né? Sempre as cores são mais escuras, tudo muito sóbrio e tal. Fica tudo meio genérico. Pra mim, a rede micelial... E quando o Miller tá entrando dentro do negócio da protomolécula no Expanse, esteticamente é o mesmo lugar. Tem uns negócios azul flutuando, assim, uns pelinhos voando azul, assim. É verdade. É a mesma estética. Talvez seja exatamente o mesmo lugar. Né? Sim, então, sim, verdade. E pra quem assistiu Stranger Things, parece o mundo de baixo, o mundo inverso, né? Também tem essas fagulhinhas andando flutuando assim, né? Verdade. E tudo meio monocromático, assim, variantes de tom da mesma cor, sabe? É genérico. Se você pegar algumas cenas do Expanse, algumas cenas desse episódio, pegar algumas cenas do Stranger Things e misturar ali, você não sabe qual cena é de qual. É genérico. Sabe? É isso que eu tenho um problema. Eu discordo um pouquinho. Eu acho que tem. Porque o Stranger Things tem um pouco mais. A cara cinza, vai? É mais cinza. Tem que ser uma coisa mais obscura, né? Faz lembrar muito mais o Silent Hill. Sim. Né? Mas sim, Discovery, esse ambiente, né, da rede micelial, Discovery com o Expanse da protomolécula. Realmente é basicamente o mesmo lugar. Mesma coisa. Então, é feio ver Star Trek copiando coisa dos outros, né? Mas eu não sei nem até que ponto é uma cópia ou, tipo, é falta de uma estética única. Porque Star Trek não tem mais aquela estética de Star Trek. Né? Ele caiu dentro dessa estética genérica da ficção científica moderna. Né? Então o uniforme é meio azul, meio preto, essas cores meio escuras, assim, muito neutras. Tudo é azulado, aquele cinza azulado, né? Que vem... É isso, né? Então, essa é a minha questão estética, assim. A rede micelial me pareceu só mais um lugar estranho das ficções científicas de hoje em dia. Né? Acho ruim, mas vamos lá. E é bem genérico mesmo. Eu acho muito genérico. Eu acho que é uma derivação, assim, de Pandora, né? Do Avatar. Tem isso também. Só que eu achei Avatar e tudo mais um pouco mais original. Esses Discovery e Expanse meio que copiaram e meio mal feito, eu acho. Sim. Mas é isso. Aliás, você falou... Essa necessidade de fazer alguma coisa fluorescente, né? Você falou do Avatar, né? A gente pensa automaticamente no James Cameron, a gente lembra automaticamente do Exterminador do Futuro, que na verdade foi o James Cameron que criou essa estética azulada, prateada, esse azul metálico, azul... que é a ficção científica hoje em dia no Exterminador do Futuro. Sim. Depois que ele fez, todo mundo falou... Cara, isso aqui é legal. E aí, principalmente no 2, né? Principalmente no 2, mas no 1 ele já tinha isso um pouco, né? Porque no Exterminador do Futuro 2 tem ambientes muito... Nesse ambiente frio, azulado e tudo mais. Também tem outros ambientes separados que são muito laranja, né? Tipo a Sarah Connor no deserto. Não, e a visão do Exterminador é toda vermelha. Toda vermelha. Né? Então essa coisa azul, laranja, vermelho, assim, foi o James Cameron que criou, né?
Mas, E aí todo mundo usou a partir de então, né? mas então, eu acho um pouco diferente. No caso do Exterminador, eu acho que cai perfeitamente. É porque ele foi o primeiro. Não, né? não, acho que a estética da história e tudo mais combina muito bem. Sim, é que com depois as virou coisas. carne de vaca, né? Sim. Aí sim. todo mundo começou a usar e virou genérico. O problema é quando Sim. o Exterminador do Futuro cria uma coisa e todo mundo faz, fica comum. Todo Sim. mundo quer copiar, né? Sim, sim. Pra mostrar o quão genial foi o cara lá atrás. Mas enfim, voltando no episódio aqui. Aí eles entram e a Tilly tá conversando com a menina lá, a menina micelial, a menina de fungo. E ela fala que tem um monstro dentro da rede micelial que tá destruindo tudo. Tá. Nesse momento eu até achei interessante. Tá, legal. Ok, Pode ser uma coisa tudo bem, vamos lá. legal. Né? E ela explica também E outra, a Tilly ter que enfrentar um monstro. Seria né? legal. Seria interessante, porque a Tilly ainda parece muito uma menininha, né? É. Dá muito essa impressão. É legal ver E seria legal ela enfrentar essas enfrentar coisas. um né? monstro, enfrentar um dragão, alguma coisa assim. Sim, é. Pra crescer, pra amadurecer, Sim. pra assim dizer, pra virar uma heroína, né? Sim. É aquela transição de menininha Sim. pra mulher, pra heroína, pra coisa do Sim. tipo. Mais ou menos, vai. Falando de dragão e tudo mais, é o Frodo antes da aventura e depois da aventura. depois da aventura, né? é. O tio dele, o avô, sei lá. Bilbo. O Bilbo. Sim. Antes e depois da ida pra Sim. montanha e tudo mais. Então seria legal ela enfrentar alguma coisa pra se transformar Sim. em algo novo, né? Então, mas o problema é que enquanto o tema da rede micelial é que nada se perde, tudo se transforma e tal, né? Tudo... porque é isso que eles querem argumentar para poder trazer o médico de volta, né? Ok, só que enquanto eles fazem isso de tudo se transforma, né? As coisas não são estagnadas, né? Esse é o tema que eles querem dizer. Uma coisa se perde, não se perde, ela deixa de ser isso para se transformar esse outro, né? Ok. Aí eles passam... Faz totalmente sentido. Que faz sentido, mas aí eles passam o episódio inteiro fazendo um esforço danado pra voltar ao que era antes. Porque eles trazem o Tyler e trazem o médico de volta. Ou seja, a gente voltou pra primeira temporada, inclusive com o clima do episódio, que é o clima da primeira temporada. Então, basicamente, essa foi energia gasta. Realmente, eles só desperdiçaram energia, porque eles fizeram uma força tremenda pra voltar pro que a gente tinha antes. Isso eu acho uma oportunidade muito perdida. Porque enquanto a gente tinha uma oportunidade do Stamets querer ficar dentro da rede micelial e se perder pra poder ficar com o Culber, Ou ir pra Academia Vulcano, pra se distanciar do ambiente onde tudo lembra ele. não, agora a gente tem os dois de volta na nave. Agora todos os problemas foram solucionados. Pronto. Não tem como o personagem crescer, né? Não, voltou pro começo. E aí eu tenho uma questão. Eles ainda passam... não, a matéria precisa vir de algum lugar. E aí o Culber não pode voltar pro nosso mundo. Que toda a matéria toda a ele matéria foi reconstruído era daquele universo. Era do universo micelial, tudo bem. Mas aí quando a menina, a May, ela tá dentro da Tilly, né? Isso. Beleza. Aí o Stamets fala, eu tenho como tirar isso aqui de dentro de você. Ele vai lá, usa o negócio do raio trator lá e arranca aquele tumor de dentro da Tilly. Aquela matéria era da Tilly. Daquele tamanho todo. Da onde veio aquela matéria? Né? Putz, então... Aí a matéria, que era pequenininha assim, tava dentro da Tilly. Pequenininha, aspas, tava dentro da Tilly, do tamanho do peito dela. Tumorzão... Beleza? Uns 3 quilos. Aí depois ela vira um cocôzão do tamanho da sala. Da onde veio aquela matéria? Porque eles não estão explicando de onde veio a matéria. Aí o Culber não pode voltar pro nosso universo porque a matéria dele não é de lá, mas ele vai usar aquela matéria que veio do pleno nada pra virar o Culber de novo. Isso aí. Eu acho que eles não pensaram muito longe nessa teoria deles, né? Não. Porque de onde veio a matéria? Se eles, eles marcam o episódio inteiro falando a matéria precisa vir, não se perde, ela tem que se transformar em alguma coisa, ela tem que vir de algum lugar pra outro lugar. Eles batem isso o episódio inteiro, fica até chato, né? Tem hora que quase que eles abaixam a luzinha assim, olha, a gente vai desenhar aqui pra vocês como é que funciona. Então é aquela coisa, né? Eles desenham pra gente entender,
mas não desenham direito. É. Eles não sabem o que estão desenhando. Não. Não, eles estão mais preocupados em tirar o negócio do monitor que estava no monitor só pra colocar no espaço, pra gente ver aqui no nada, no ar, né? Porque é holografia. Que eles trazem holografia de novo nesse episódio. Sim. De novo. A gente tá fazendo um esforço enorme pra voltar pra primeira temporada. Voltar pra tudo da primeira temporada. Então, eles estão desenhando com mais vontade de mostrar que eles sabem desenhar do que realmente mostrar o que eles... Porque assim, vamos lá. O Cooper morreu. Sim. Então, presume-se que a matéria do corpo dele aconteceu a mesma coisa que acontece com todos os corpos. Apodreceu, né? E apodreceu, enfim, ou virou... Queimaram. Virou outra coisa. Ou qualquer coisa, é. Ou seja, a matéria daquele corpo não se perdeu. Virou outra coisa. Virou aquilo que todos os corpos viram. Sim. Né? Ou seja, a matéria dele não se perdeu. Ou seja, não tem motivo pra reconstruir. Não tem... a matéria dele... Se fosse no caso da Tilly, que ela foi meio que teletransportada pro outro universo, tudo bem, mas não foi o caso do Sim, médico. Não foi. Então não tem motivo pra existência dele lá. Mas o fato... Se fosse o caso, por exemplo, na primeira temporada, dá a entender, dá a impressão de que o que a gente via do médico lá, como que é o... Culber. O Culber na rede micelial e tudo mais, fosse algo semelhante ao espírito. A alma dele. Sim, eu tinha essa impressão de que era uma outra dimensão onde talvez a alma pudesse estar. Que eles se recusam a usar o nome espírito, eles falam essência, né? Essência, espírito, qualquer coisa do tipo. Mas mas é o que eles querem dizer. É o que eles querem dizer. O que eu já acho um problema, mas vamos lá. Não, nesse caso não vejo problema. Depois eu falo porque serve. Ou seja, é uma coisa meio que dimensional, uma coisa etérea, não é material. Uhum. Né? Ou seja, não teria nenhum motivo pra fazer essa transição. Sim. E se fosse, seria de maneira diferente. É. Sabe? Eu acho que seria muito mais legal fazer alguma coisa, não sei se você sabe, aqueles vídeos pra detectar fantasma, que se deixa lá no chiado e de repente aparece entre o chiado uma voz, uma coisinha assim. Eu acho que seria muito mais legal se o Stamets começasse a tentar fazer alguma coisa do tipo. Alguma antena... Sabe o que eles podiam fazer? Que detecta a rede micelial, alguma coisa assim, pra tentar falar com o Cooper. Acho que seria muito mais legal. Sabe o que eles podiam ter feito? Pode falar. O Cooper não pode voltar pro nosso mundo, beleza. Mas, pela história que eles estão criando, é possível que alguém do mundo micelial entre dentro do corpo de outra pessoa, certo? Tá. Eles não poderiam fazer o Colbert voltar dentro do corpo do Stamets e aí ele vive dentro do Stamets? Poderia dar a mesma forma que quando a gente... coisa, né? Não, porque quando a gente perde uma pessoa morre, ela continua vivendo dentro da gente. A gente lembra dela e tal. Então, a continuação da existência dele ser dentro do corpo do Stamets é mais... É mais bonito do que simplesmente me fazer o cara renascer do cocô da Tilly. Porque aquilo lá era o cocô da Tilly. Era. Né? Era o cocô da Tilly. A gente não tem mais como fugir disso, né? Não tem. Era um negócio que parecia um cocô e saiu de dentro dela. Foi isso, né? A gente vai fazer uma pausa e a gente já volta. É isso aí, estamos de volta. Estamos de volta! Bom, só completando o que a gente ficou de falar no primeiro episódio, a roteirista chama Kirsten Beyer. O IMDb dela não tem nem a foto dela, ela só tem um crédito como roteirista, que é o desse episódio. O resto ela era assistente de roteirista, assistente executiva, que é tipo a pessoa que dá carimbo nas coisas, sabe essas coisas assim. Tipo, ela não tem... Da primeira temporada, né? Da primeira temporada. Ela não tem experiência nenhuma como roteirista e é notório no episódio. É uma coisa bem sentida. A gente tava reclamando antes de saber da experiência dela, agora a gente sabe. Ela não tem nem a foto dela no IMDb ainda. Então, uma pessoa super inexperiente pra dirigir um episódio de uma série desse porte. Sim. Né? Mas, vamos lá. Nossa.
Ok, Enfim. Bom, agora já meio que já sabemos o porquê que o Já episódio sabe, foi ruim. a gente já sabe porque que o episódio foi ruim. É isso, ó. É a mesma tecla que a gente bate sempre. Roteirista ruim é sinônimo de episódio ruim. Não tem como fazer milagre. O diretor não faz milagre. Você recebe um material ruim pra dirigir, cara, é difícil. É difícil. A não ser que você seja o Kubrick, que não é o caso também desse episódio. Mesmo... Você não tem milagre pra fazer, Mesmo cara. o diretor, se não me engano, também é ruinzinho. O diretor também não tem muitos créditos, não. Tem mais, assim, fez mais coisas. Tem algumas séries aí no currículo e tal, mas enfim. Bom, vamos lá. Bom, então já meio que já sabemos o porquê que o episódio foi ruim. Kirsten Bayer é a culpada. Vamos lá. Bom, uma coisa que eu queria falar é sobre a Tilly. A Tilly. Eu não sei se a atriz é assim ou se ela é mal dirigida e mal escrita. Porque a Tilly parece meio criança demais, meio infantil, sabe? Meio ingênua, meio boba. Sabe? Meio sabe? Eu me irritei com essa cena também. Mas vamos fazer um... Sabe, isso não se faz. Não no mundo adulto, assim. A gente nunca isso não se faz no mundo adulto. Sabe? Talvez quando você tem lá pros seus 10 anos, você possa fazer isso. Mesmo assim, não é visto. Se fosse no Detetives do Prédio Azul, a gente poderia ver esse tipo de cena. Normal. Mas... Exatamente. Se fosse o tipo de coisa... Se fosse Detetives do Prédio Azul, ok, a gente aceitaria aí. Passaria isso na boa. Mas sabe o que eu acho que é o problema disso? Eles queriam criar uma personagem... Eles queriam criar uma personagem inexperiente. Ok, gosto disso. Acho legal. Inexperiente é uma coisa. Aí a atriz é carismática, porque ela é engraçada, ela faz o pessoal rir e tal. Automaticamente ela vira um dos personagens principais da série. Porque esse tipo de ator que tem essa carismática, assim, pega a cena pra ele, sempre pega. Quando a Tilly está em cena, a gente olha pra Tilly. Porque a atriz tem essa habilidade. E aí... Me parece forçado, sabe? Não, então, me parece... forçado ou não, é uma habilidade. Para a Tilly, sabe? Mas é. Então, mas aí que é o problema onde eu tô chegando. Não pega por carisma, pega porque... Aí o que acontece? O pessoal começa a gostar da personagem, porque a atriz é carismática, a atriz vende bem o personagem, tudo bem. Aí o pessoal começa a gostar. Aí o pessoal quer escrever mais pra esse personagem. Aí o que o pessoal gosta? Aí gosta quando a Tilly é infantilzinha. Aí escreve ela sendo mais infantil. Aí o pessoal gosta mais, não sei porquê. Aí eles querem escrever mais pra esse tipo de coisa. E aí chega no ponto de dar o dedinho, assim. Chega nesse ponto... É problemático. É um problema mesmo. Tem que ter um freio, né? E parece que não tem freio. Né? Sabe, assim, eu acho que a personagem da Tilly é interessante como exatamente personagem inexperiente, personagem que tá crescendo, sabe, o momento do seu primeiro emprego, do seu primeiro trabalho, aquela ansiedade, você não sabe o que tá fazendo, você quer agradar, né, esse tipo de coisa. Uma coisa é mostrar esse tipo de personagem, outra coisa é isso, sabe? Ela deixa de ser aquela personagem que era simpática, que era agradável, que era a personagem que a gente quase mais lembrava, pra começar a ser um incômodo. Sim, alguém, por exemplo, alguém que tem problemas, que tá começando a lidar com os problemas, tá crescendo, né? Amadurecendo a personagem e tudo mais. Mas a gente tá vendo o caminho oposto, parece que ela tá se infantilizando cada vez mais. Putz. Eu acho um problema. Sessão 31? Sessão 31. Então, Sessão 31, eles fazem anúncio agora, né, no jornal, né, pra pegar a galera pra trabalhar, né? Eles botam anúncio no Facebook Ads pra todo mundo ver. Porque todo mundo sabe da existência da Sessão 31. Não é segredo mais. Não. Né? Em vez de ser aquela coisa secreta por baixo dos panos, que... A Sessão 31... Eu tenho eu tenho uma sensação agridoce com ela, enquanto eu gosto do conceito de ter uma coisa por baixo dos panos, alguém que
que no backstage faça as coisas que a federação a princípio não pode fazer, porque vai contra a ideologia da federação. Eu não sei se eu gosto da existência da Seção 31, porque no futuro idealizado, lá atrás, na década de 60, nós teríamos atingido uma sociedade, Que não precisava dessas coisas. aspas, perfeita. Então, a gente não precisaria ter nada por trás dos panos. E é meio que isso que o Pike, a conversa do Pike com esse amigo esse conhecido aí dele, que é o capitão da outra nave aí, né, que é o capitão careca, ele fala: sabe o cabelo branco aí que você tá, né? Mas é o problema de ter cabelo, né, porque o outro careca, né, tá. Eu acho legal essa troca, porque, tipo, mostra que os caras têm um passado bem extenso, que eles são ou foram amigos, como é mostrado, né, que agora eles têm uma relação meio abalada ali. Mas enquanto o Pike fala, você sempre ficou mais confortável no tom de cinza aí, né, nesse caminho cinzento, né? E ele fala, depois ele fala assim, o meu caminho cruzou o seu e eu tive que tomar algumas atitudes que você não concorda, né? E aí o Pike fala, o meu caminho eu gosto que seja Bem claro. Bem claro, né? E quando o Pike fala pra Burnham também, eu gosto de... Pode me chamar de antiquado, mas eu gosto de pessoas que eu vejo a verdade na cara. O que você tá me escondendo? Né? Então, é legal que eles coloquem o Pike como esse mastro do que deveria ser a Federação. Porque todo o resto não é o que é a Federação. Né? Eu acho legal eles terem esse cuidado. Mas o meu problema é que todo o resto não é a Federação, assim, a princípio, né? Mas, enfim. Eu não gosto do fato da Seção 31 anunciar nas páginas amarelas, assim. Também não. Sabe aquela história da Sociedade Secreta? Né? É que todo mundo conhece a Sociedade Secreta? Aí você deixa de ser secreto, cara. Tipo a maçonaria, né? Que todo mundo é maçom. Todo mundo é. Todo mundo é maçom e todo mundo sabe como reconhecer. Se bem que eles falam que eles não são secretos, eles são discretos, é diferente. Entendi. Né? Então, X. Virou realmente meio que a maçonaria, né? Que se coloca o adesivo da maçonaria no carro. Né? Então, aí deixou de ser secreto, cara. Né? O legal da Seção 31 é, tipo, os caras andarem com o mesmo uniforme de todo mundo, igualzinho. Agora os caras basicamente eles têm um porta-bandeiras na frente. A Seção 31 chegou. Exato, e é exatamente isso que uma das coisas que eu ia falar, sabe? Todo mundo tem tem uniforme, mas todos da Seção 31 tem uniforme preto. Aí a insígnia é preta. Também é preto. Virou tipo Sci-Fi Fashion Week, né? Eu não gosto de Sci-Fi Fashion Week, cara. Porque assim, eu não assisti, mas a Seção 31 ela é bem mostrada, se não me engano, em Deep Space Nine. Deep Space Nine aparece bastante e em Enterprise que Enterprise é antes, né? Aparece também um pouco da Seção 31, mas bem pouquinho. Então, eu não assisti, mas eu imagino que deve ser uma coisa muito mais discreta, sabe? É tipo aquela personagem lá do fundo que aí depois você descobre que ele que tava fazendo as coisas. Inclusive, eu não vou te falar quem, não vou te falar nada pra você não tomar spoiler, mas a gente vê um personagem sendo recrutado. Mas chega um cara assim, mó de butuca, assim, então, eu sou da Seção 31 e tal, não sei o que, liga nesse cartãozinho e tal. Aí você vai vendo ele recebendo uma missãozinha, aí você vê ele agindo estranho na ponte, mas tipo, ninguém sabe que diabos o cara tá fazendo. O pessoal vai saber muito tempo depois, tem gente que nem descobre. Aqui, a Seção 31 chegou, galera. A gente vai, inclusive, ter um informante na ponte. E, tipo, todo mundo fica tranquilo com isso. E não é o tipo de informante, né? Que é... Tipo, pode ser qualquer um. Não, a gente sabe exatamente quem é. É esse cara aqui, é o Tyler, inclusive. Que a gente conhecia já, o Tyler, nosso amigão. O cara que matou o Culber. E ficou tudo de boa. Eu acho que será interessante o Tyler ser da Seção 31 se eles estivessem Cronos. Sabe, alguma coisa como informante em Cronos. Informante do Império. Exatamente. Ou talvez algum tipo de espião duplo. Sabe? Aí sim. Se ele for. Bom, ele pode ser um espião duplo agora, né? Porque ele veio de lá pra cá, né? Ele pode estar escondendo. Bom, ok. A discussão depois. Mas sabe, a Ju-John não.
Todo mundo tá super tranquilo que ela veio do universo espelho. Ah, mas o seu capitão sabe? Sabe, Pra uma coisa super secreta, é tudo muito aberto, né? É. Aí pra dizer que é secreto, o Tyler fala, não, mas a minha história é confidencial, uma coisa que tá ficando muito comum no meu dialeto, no meu vocabulário. Não parece. Ou só, antes dele falar, ele fala, isso aqui é secreto, tá? Então é o seguinte. Eu vou te falar uma coisa super secreta, escuta só. Mas é assim, tem uma coisa que é, uma agência, né, de inteligência, como a CIA, a KGB, que todo mundo sabe que existe, mas ninguém sabe quem que é. Sim. Mas a Seção 31, pelo que a impressão que eu tenho, na verdade é tipo um departamento, alguma coisa que realmente oficialmente não existe. Oficialmente não isso, não existe oficialmente. Então não é o tipo de coisa que você pode falar, eu trabalho... Não, mas os caras têm até insígnia de outra cor pra determinar, esse cara aqui é a Seção 31. Então, oficialmente a Seção 31 tem que agir como se não existisse. Não, os caras viraram como se, eles são os agentes especiais, o cara é o James Bond. Exatamente, a Seção 31 deixou de ser... serviço secreto. Uma agência, um departamento de inteligência ultra secreto que oficialmente não existe, pra ser operações especiais. O cara virou da SWAT. O cara virou da SWAT, exatamente. Não é mais CIA, é SWAT agora. É SWAT, Bom. Agora são os boina verde, na verdade agora é boina preta, né? Boina preta, Exato. É isso. É isso, sabe? Os caras não sabem o que é uma coisa e o que é outra. Quanto a gente vai dar pra esse episódio, Tico? Você quer falar mais alguma coisa? Não. Tá. Eu não queria nem ter visto esse episódio, mas tudo bem. Vamos lá, agora escala Discovery nativa, vamos lá. Não pensa muito não, senão fica muito pequena a nota. Tá. Acho que 1,5? 1,5? 1,5 é bom, hein? Tinha pensado em 2, mas você falou 1,5 com tanta convicção que eu também pensei em dar 2, mas... Não, vai ser 1,5 mesmo. 1,5. Isso aí, reprovado esse episódio. Meu Deus do céu. Não foi bom, não. Bom, vamos ver o que espera do próximo. Né? O que espera no próximo é o planeta do Saru. Vamos quebrar a primeira diretiva. Vamos ver como vai ser esse negócio. Obrigado por nos aturar por mais um episódio. E nos vemos no futuro. Espero que o próximo seja bom. Não será.